Eu fico feliz com a tua presença porque a tua participação aqui é um voto de compromisso seu com você mesmo. É um voto de compromisso seu com o seu 2026. Esse momento de intimidade com Deus, ele não fala sobre religião, ele não fala sobre igreja. Aqui nós tratamos e abordamos um livro milenar como manual e estilo de vida. Irlene, Deus abençoe grandemente sua vida. Então é através desse manual que nós estamos avançando, que nós estamos crescendo e que nós estamos rompendo. Eu não convido você a viver sobre a margem de uma fórmula mágica. Aqui não tem fórmula mágica. Eu quero que você tenha uma fé madura. Deus não é um gênio da lâmpada mágica. Não tem nada a ver com misticismo, sem loucura. Aqui nós vamos de glória em glória. Eu quero dizer a vocês algo muito importante para que você tranquilize seu coração. E isso aqui é feito por poucas pessoas. Se é feito por poucas pessoas conseguem esse grande feito. Neemias é o próximo livro que nós abordaremos nos demais vídeos, nas demais lives. Saiba que Neemias ele orou durante 4 meses. Eu não estou falando que ele orou um dia, orou 2 dias, uma semana. Ele orou por 4 meses, clamando ao Senhor, suplicando ao Senhor para que ele pudesse avançar. Ó, o garoto Iá está aí com a gente também, Deus abençoe grandemente. Então presta atenção. Neemias orou 4 meses até que ele pudesse falar com quem ele precisava. O que eu quero dizer para você, brevemente, com essa história desse grande ícone que nos traz a Bíblia, o livro sagrado, é que ele se preparou, ele orou, ele clamou. Então, perceba que não é do dia para a noite. Talvez essa sua enfermidade, essa sua dor, essa sua angústia, seja o momento do Senhor realizar para já. Só que também possa ser que o Senhor demore, no seu ponto de vista, que o Senhor demore por dias, por meses e anos, para que Ele traga o teu milagre. Então eu estou te chamando para uma fé diante de muitas religiões que você tem que pagar aqui, paga ali, faz isso aqui, faz isso ali, 7 pulos para cá e camisa de uma cor para lá, né? Enquanto as religiões te cobram, enquanto as religiões saqueiam a tua alma, o teu coração e tudo que lhe pertence, eu estou convidando você a viver um momento de intimidade com Deus, a uma fé madura, para entender que o processo vale a pena e o processo se faz necessário. Hoje nós vivemos, só para vocês terem uma ideia, muitos dos jovens estão atordoados com a pressão do mundo. E aqui vai um recado a todos os jovens, né? Jovens aí de 14 até a 100 anos de idade. Acalma o coração de vocês. Continuem fazendo, continuem trabalhando, continuem estudando, continuem se movimentando. O tempo perfeito é de Deus. Carrega essa palavra com vocês, porque é exatamente o que nós abordaremos hoje no livro de Salmos, ok? Nós paramos ontem no versículo de número 9, né? Confere, gente. Não, errei. Nós pausamos no versículo de número 13. Então daremos sequência no versículo de número 14, que diz o seguinte: Salmos 51, 14. Salva-me do pecado de sangue derramado, ó Eterno, Deus da minha salvação, para que minha língua seja livre para cantar, exaltando a tua justiça. Olha que interessante, Davi cometeu um pecado muito grande, ele assassinou uma pessoa, pegou a mulher dessa pessoa, Davi cometeu uma atrocidade tremenda, né? Certamente nos dias de hoje ele seria cancelado, minimamente falando o que aconteceria com Davi. Então olha que interessante, salva-me do pecado de sangue derramado. Davi entendeu o peso do pecado dele, Davi entendeu a dor que ele causou, que ele gerou. E aí é aonde Deus fala para que nós entremos na presença dele com fé, com ousadia. Davi não ficou, ai Senhor, sabe? É que aquela mulher era muito bonita, entendeu? O marido dela não ia aceitar. Não. Chega na presença de Deus, na presença do Rei dos Reis, você vai falar assim: Senhor, esse aqui é meu pecado. Eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso que o Senhor me lave e me purifique.
para que eu continue avançando. Porque se o Senhor não me perdoar, para mim já era, acabou, não dá. Preciso do teu perdão. É assim que funciona. É claro que o nosso pecado, ele tem consequência e nós viveremos o processo dessa consequência. Não pense você que Deus vai simplesmente tirar você e fazer com que sua vida vire um conforto. Vire ali, parece que você está sentado e deitado num algodão tão confortável. Eu estou te convidando para viver uma fé sincera, uma fé verdadeira. Eu não te convido para viver o ilusionismo do homem, né? Nós estamos chegando a um ponto do ridículo nos dias de hoje, vendo que estão transformando a fé no comércio. E o que eu te falo é totalmente o contrário. Eu estou falando para você com base nas Escrituras Sagradas. Então nós temos uma continuidade do texto. Davi clama para que o Senhor perdoe ele. Davi fala do pecado dele. Você não precisa ter vergonha do teu pecado. Você não precisa ter medo do teu pecado. Você precisa ter coragem de assumir o teu pecado. É exatamente isso. Não vai doer para sempre, porque há tempo para todas as coisas. Você precisa entender isso. Isso vai talvez trazer até um conforto para o teu coração, mas vai passar essa fase. E aí Davi confiou em quem? No Senhor. A pergunta que eu faço para você é: você confia no Senhor? Olha que interessante. Para que minha língua seja livre para cantar exaltando a tua justiça. Ou seja, Davi, antes de cantar a justiça do Senhor, ele clamou pela justiça do Senhor. E nós estamos falando aqui de algo que Davi viveu no absoluto secreto. Entende? Presta atenção, gente. Olha que interessante. Deus da minha salvação, para que a minha língua seja livre. Davi pede primeiro para ele livrar ele dos pecados dele. Ô Senhor, perdoa aí. Eu matei lá o rapaz lá para pegar a mulher dele, né? E aí, Senhor, olha, deu ruim. Fiz errado. Percebi meu erro. Só que é o seguinte, Deus. Perdoa. Perdoa o meu pecado, perdoa o meu erro. Né? Pessoal que está aqui no ao vivo, Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Sempre no final da live eu faço questão de falar com cada um de vocês e mandar uma mensagem, viu? Deus abençoe. E aí Davi, ele percebe que para ele se apresentar de novo, ele precisa estar limpo. Para ele falar da justiça de Deus, para ele clamar a justiça de Deus, ele entende no coração dele exatamente isso. Eu preciso que Deus me lave, eu preciso que Deus me salve do meu pecado, para que eu possa entoar o cântico, né, e exaltar a justiça do Senhor. A justiça do Senhor será estabelecida em todo o tempo, é isso que eu quero que você entenda. E eu gosto sempre de ressaltar, não estou falando de religião e não estou falando de placa de igreja, nada disso. Davi continua dizendo: ó Senhor, dá palavras aos meus lábios para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Vocês estão entendendo? Davi era um homem extremamente poderoso, tinha um exército bruto, né, Sônia? Seja bem-vinda, Deus abençoe. Davi tinha um exército letal. Davi é o seguinte: respirou, Davi matava. Davi era doido da cabeça, né? Essa era a função dele como rei. Eu digo num português muito mais simples, muito mais humilde, para que você entenda mesmo, para que você tenha a vivência do evangelho de uma forma natural. Então Davi era poucas ideias, essa é a verdade, né? Dizendo de forma também mais simples. Davi, ele era muito forte, ele era muito valente, ele era muito potente. Gente, Davi era muito rico em todas as áreas, em todas. E aí é o seguinte: mesmo diante dessa riqueza, sabedoria, poder e tudo mais, ele se dobra perante a Deus. Olha que interessante. Ele se dobra perante ao Senhor e clama para que o Senhor dê palavras na boca dele. Ou seja, quando nós estamos fracos, é aí que o poder do Senhor impera sobre nós, né? É aí que a glória do Senhor se manifesta. Porque talvez você pense assim: poxa, Léo, dentro da minha realidade, poxa, eu já pequei tanto, eu já errei tanto, talvez eu tenha cometido os erros que eu acho que não tem perdão.
Só que o problema não é os seus erros não terem perdão, e eles têm. O problema é você entregar eles para quem você tem que entregar. Você tem que entregar os seus pecados para quem? Nas mãos de Deus. É Ele quem vai restituir a alegria da tua vida. É Ele quem vai tirar esse peso que está nos seus ombros. Por isso que eu estou aqui vivendo com você esse momento de intimidade com Deus. E o que eu quero é estender a mão para você. E falar, olha, tamo junto. Eu não estou aqui para te julgar, não estou aqui para te condenar. Pelo contrário. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para ir junto com você. Porque nós juntos, nós somos mais fortes. Isso é um fato. Nós estamos aqui numa comunidade. Eu estou orando por você, você está orando por mim. Nós continuamos uns orando pelos outros. E assim nós avançamos, assim nós estamos de pé. Por quê? Porque nós estamos clamando ao Senhor. Nós estamos clamando a Deus. E olha que interessante. Davi continua. Não te deleitas em sacrifícios, nem te comprases em oferendas, pois assim fosse, eu os ofereceria. Ou seja, Davi falou assim: Senhor, eu entendo que o Senhor não sente prazer, né, em sacrifícios nem oferendas. E era um ritual que se tinha no Antigo Testamento. As pessoas daquela época faziam sacrifícios, né, para que elas obtivessem ali o perdão do Senhor. Só que o tempo foi indo, pessoas foram compreendendo. Aquilo que elas faziam é porque elas achavam. Existia todo um ritual para que se fizesse aquilo. Só que Davi entendia que isso não acessava o coração de Deus. Porque Davi fala, ele é muito direto. Eu sei, Senhor, que o Senhor não tem alegria nem sente prazer em sacrifícios e oferendas. Pois se fosse assim, eu faria. Por quê? Davi era um cara rico, Davi era cheio de poder, cheio de tudo. Então ele poderia pegar lá todo o rebanho dele, sacrificar e o Senhor perdoar e tá tudo bem. Só que Davi sabe como funciona o coração de Deus. Ele compreende como funciona, mas ele é humano. Ele foi um ser humano, assim como eu sou, assim como você é, propício a errar, propício a falhar. Por quê? Porque se desviou da palavra. Quando Davi se desvia da palavra, Davi cai. Então, ele entende que isso não atende o coração de Deus. Ó, vou falar uma coisa aqui, eu posso falar? Vocês me permitem? Pessoal, tem uma galera no ao vivo aqui. Vocês permitem eu falar? Porque talvez vai doer o coração de muitos e muitos. Vai doer o coração de muitos, mas eu preciso falar isso. O pessoal, eu sempre falo, pessoal, posso falar? A galera já manda, Léo, fala logo. Cuidado com o ambiente que você frequenta. Se você vê algum ambiente assim, e aí na maioria dos casos as igrejas, né, 12 dias de oração para não sei quanto tempo de bondade, 7 dias de oração para que nós vivamos tanto tempo disso, aquilo, outro. Gente, não caiam nessas mentiras, pelo amor de Deus. Se vocês viram a igreja fazendo uma patifaria dessa, foge dessa igreja. 12 dias de jejum e oração para viver 12 meses de. Gente, isso não entra no coração de Deus. Léo, quem é você para falar do coração de Deus? Eu não sou ninguém. Eu sou um Zé Ninguém. Gente, eu sou a pior pessoa dessa terra. Mas eu estou falando com base bíblica. Davi acabou de dizer: o Senhor não te deleitas em sacrifício, nem te comprases em oferendas, pois se fosse assim fosse, eu os ofereceria. Então, o que o Senhor procura de nós seres humanos, meros mortais, é que nós nos arrependamos de coração e que sejamos obedientes. Entende? Então, sem misticismo, sem vela para cá, sem passe mágico para lá, Deus quer que sejamos obedientes. Você não precisa fazer. Helene, Deus abençoe, bom descanso. Você não precisa ficar fazendo essas loucuras que os seres humanos criam. Você precisa conhecer a Deus e sua infinita fidelidade, bondade, né? Você precisa conhecer mais profundamente ao Senhor. Talvez você está fazendo sacrifícios e Deus está olhando para você e só esperando você ser obediente.
Já parou para pensar nisso? Já parou que esse sacrifício está só doendo a você e não está agradando a Deus? Porque Davi fala, quando Davi, se Davi fosse entregar um sacrifício, Davi entregaria o melhor que ele tinha, e isso custaria dinheiro. Isso doeria no bolso de Davi. Só que Davi sabe que isso não vale. Não adianta nada você ficar fazendo uma corrente de oração só 12 dias e depois está num prostíbulo, depois está fazendo coisa errada. Deus não se agrada com isso. Eu não estou te julgando. Se você tem dificuldade com ver pornografia, se você tem dificuldade em ser fiel, se você qualquer dificuldade que você tenha, eu estou aqui para te ajudar. Você pode entrar em contato aqui com a gente faz questão de te ajudar. Agora é o seguinte, você precisa entender que a obediência, ela gera milagres. Então esse negócio de campanha disso, campanha daquilo, 4 dias de campanha, ô gente, vocês não podem ficar sendo enganados. Vocês precisam, junto comigo, quando eu falo vocês, eu quero que você entenda que eu também estou no meio disso. Nós precisamos aprender a palavra de uma forma correta. Chega de sermos enganados. Chega. Não podemos mais trazer essa prerrogativa, é isso? Que é assim que fala? Para os dias atuais. No passado, não se tinha tanto acesso à informação. Agora nós temos um acesso absurdo à informação, de forma gratuita. Só que nós temos que tomar cuidado, tá bom? Olha só, Davi continua dizendo assim: o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é um coração contrito. Ou seja, isso comprova exatamente o que eu falei. O que é um coração contrito? É um coração que teme ao Senhor, é um coração que obedece às regras de Deus. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando para você seguir regra da sua religião, eu não estou falando para você seguir regra de algum ser humano. E talvez vai doer em muitas pessoas isso aqui. Eu estou falando para você que existe uma lei e essa lei serve para te proteger. Essa lei serve para te garantir, essa lei serve para te sustentar. E muitas das vezes você pensa que você vai sentir um arrepio na pele e você pode sentir, mas isso não significa ter a presença ou não de Deus. Ó, eu não estou sentindo nenhum arrepio na minha pele nesse exato momento, mas Deus está se manifestando na minha casa. Deus está se manifestando na minha vida. Renan, seja bem-vindo. Deus está se manifestando no meu trabalho. Deus está se manifestando através da minha vida. Da mesma forma, você tem que ter esse entendimento. Ah, Léo, mas você não sabe do meu pecado. Eu não estou aqui para olhar o teu pecado, eu estou aqui para olhar para a luz de Deus que tem em você. Que bom ter você aqui, Renan. Deus te abençoe. Então, olha só, ele continua dizendo: um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. E o que é arrependimento? Arrependimento é você errou, ergue tua cabeça, paga as consequências do que você fez e se arrepende e não faça mais. Se você não fizer mais, você acaba de conseguir a atenção de Deus. Olha o quão poderoso. Eu não estou falando que vocês vão ter a atenção do Léo. Eu não estou falando que vocês vão ter a atenção do presidente, do prefeito, do jogador de futebol, do ator, da atriz, do apresentador, da apresentadora. Eu estou falando que vocês terão a atenção de Deus. E aí é você que escolhe o que você quer para sua vida. Você se arrepende mesmo? Você tem no coração que você se arrepende? Então você vai largar essa prática. E aí, você pode ter uma certeza. Você vai estar andando mais próximo de Deus. Você vai continuar andando ainda mais com o Senhor. Por quê? Porque a partir do momento que você quebranta o teu coração e se arrepende, olha o que Davi confirma: jamais será desprezado por Deus. Deus não desprezará você. Pode ter certeza. A palavra dele é fiel. 18. Que te regozijes em abençoar e a Sião a edificar as muralhas de Jerusalém. Olha só que tremendo. Você errou. Kelly, que bom ter você aqui, viu? Você errou, você falhou, você pecou, mas mesmo assim, você teve a atitude de ter um coração quebrantado e arrependido. Então, dentro disso, o que acontece? As muralhas são edificadas. É nessa brecha que você abriu mão que começa a vir o agir do Senhor. Então, apesar de Davi ter cometido toda essa atrocidade,
matado um chefe de família, né? É, ter tomado posse ali da esposa dele, por aí vai. Ele entendeu que oferta nenhuma atenderia o coração de Deus, conseguiria a atenção de Deus. Ele entendeu que sacrifício nenhum seria suficiente para ter a atenção de Deus. Não é fórmula mágica, é palavra. Eu não convido vocês a nenhuma fé inútil, a nenhuma fé imatura. Eu não convido vocês a uma fé louca. Gente, não. Basta. Nós precisamos conhecer a Deus. Léo, como que Deus anda comigo? É só ter um coração quebrantado. Por exemplo, talvez hoje você não orou, talvez hoje você não leu a Bíblia, talvez hoje você não fez nada com o Senhor, mas se arrepende e amanhã destina 1 minuto para o Senhor. No outro dia, 1 minuto e meio para o Senhor. Você não precisa praticar, eu vou numa igreja que eles estão fazendo uma campanha de 12 dias de oração. Gente, isso não é bíblico. Não seja enganado. Como eu falei, Neemias orou 4 meses antes de conseguir falar com quem ele deveria falar. E aí você quer tomar decisão precipitada, não faça isso com sua vida. A palavra de Deus, ela é fiel, a palavra de Deus, ela se cumpre e a palavra de Deus te garante e te sustenta. Por isso que eu não te convido para religião nenhuma, nem para placa de igreja. Se você for para qualquer uma dessas coisas, você vai seguir um monte de doutrina. Cada coisa vai te falar uma coisa, quando na verdade o Deus, ele é um único só. Então toma muito cuidado. Então olha só, você jamais será desprezado por Deus. Gente, isso aqui é muito forte, isso aqui explode minha mente. Quando você confessa o seu pecado a Deus, olha só, presta atenção, quando você confessa, você confessou, você se arrependeu, você está na presença de Deus falando assim, eu não valho nada, foi mal, Deus, eu pequei mesmo, eu arrebentei ali, eu roubei aqui, eu soneguei aqui, eu fiz uma atrocidade ali. Quando você faz isso, Deus olha para você imediatamente, porque a palavra diz que não será desprezado quem tem essa atitude. Exatamente, o nome de Jesus não é senha para ir para o céu, não. Nós temos que buscar, é um estilo de vida, é um novo comportamento, entende? Então, diante dessa tua dor, diante desse teu pecado, você precisa entender que tem algo maior, que é a graça, que é a misericórdia, que é a bondade, que é a lealdade. Só que é o seguinte, aqui tem um perigo também. Da mesma forma que quem tem um coração quebrantado, quem se arrepende, não é desprezado pelo Senhor, a palavra diz que ou é céu ou é inferno. A palavra diz que ou é quente ou é frio, o morno Deus vomita. Então a palavra de Deus traz essa distinção. Então, isso aqui vai enlouquecer. Quem não se arrepende e quem não tem um coração quebrantado diante de Deus, Deus despreza. Talvez doa, mas vai te libertar. Então, te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e os novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Ou seja, o que você pode oferecer para Deus não precisa ser só na dor. O que você pode oferecer para Deus não precisa só quando você precisa de um milagre. Tanto de gente que busca só a Deus porque querem recompensa de alguma coisa e Deus não se agrada, Deus despreza. Deus busca pessoas em todo momento que possuem um coração quebrantado e pessoas que se arrependem. Ah, Léo, você não sabe. Eu, eu mexo com magia negra, eu mexo com não sei o que, é não sei o que. Você quer mudar de vida? Quer se arrepender? Não, é que eu tenho muito pesado. Não, a pergunta ela é simples e direta. Você quer se arrepender ou não? Você quer deixar seu eu para lá? Você quer viver o plano de Deus? Deixa eu falar uma coisa para você. Os planos de Deus sobre a sua vida são maiores e melhores. Deus tem uma obra grande na tua vida. E quando eu falo obra grande, não é que você vai ser a pessoa mais famosa desse país, não. Mas Deus tem uma obra incrível, tremenda, para que nada lhe falte em nenhum momento.
Então, se você se arrependeu, Léo, você não sabe, eu abusei de uma pessoa. Se você se arrependeu, mas você não sabe, eu roubei, eu assassinei, eu esquartejei. Se você se arrependeu, eu não tô aqui para te julgar. Eu não tô aqui nem para dar minha opinião não vale nada. Mas eu tô aqui para te falar uma coisa. Se você se arrependeu e se teu coração tá quebrantado, parabéns. Pois Deus, a partir deste momento, ele começa a olhar para você. Ele te escuta cada vez mais, ele te abraça, ele te limpa, ele te purifica. Você vai passar por um processo, vai doer, você vai pagar pelo que você fez, mas vai passar e vai ser libertador. Eu não tô falando aqui para vocês que vocês vão, por exemplo, Léo, acabei de cometer um assalto. Se você for pego, você vai ter que pagar pelo que você fez. Deus não vai te livrar, não. Agora, se você se arrepender, não roubar mais, não fazer mais essas coisas, Deus vai te honrar, pode ter certeza. É assim que funciona. Amém? Então, sabemos que o nosso arrependimento e nossa decisão de se quebrantar diante de Deus gera relacionamento, gera intimidade. Amém? E eu tenho certeza que Deus não te desprezará pelo que Ele falou. Basta nós nos arrependermos e também nos entregarmos a Ele. Vamos orar? Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar por você. Coloca aqui nos comentários o seu motivo de oração. Por favor, eu quero continuar essa corrente de oração, esse circuito de oração, para que nós continuemos avançando em 2026. Mas não é avançando, você vai ficar rico do dia para a noite, não, viu? Você quer ficar caindo nessas ladainhas? Você vai para outro canal, você vai para outra pessoa que fica contando lorota. Aqui nós vivemos uma vida incrível, perfeita, mesmo passando por tribulações, mas nós não caímos. Essa é a realidade do Evangelho. Antônia, que bom ter você aqui. O pessoal está pedindo oração pela saúde, trabalho, finanças. Nós vamos orar. Amém? Vamos orar então? Vamos fazer uma oração como Davi fez. É exatamente dessa forma. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos e bendizemos o teu santo nome, porque tu és bom, fiel, justo, poderoso, tu és maravilhoso. Pai, nós podemos entregar tudo o que temos e tudo o que somos ao Senhor, mas mesmo assim, isso não valeria nada. Senhor, meu Deus e meu Pai, suplico a Ti, eu clamo a Ti esta noite. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, lava-nos com o Teu sangue, o puro sangue, nos purifica, Pai, nos lava, nos deixe mais branco do que a neve. Pai querido e Pai amado, clamamos a Ti, perdoa as decisões erradas que tomamos nas nossas decisões financeiras, na área financeira, área sentimental, área emocional, área espiritual, na nossa saúde física, na nossa saúde mental. Perdoa a gente ter participado de roda de fofoca, perdoa a gente ter ficado fofocando, perdoa sim, perdoa como nós somos pessoas ruins. Senhor, nós somos ruins, nós somos falhos, que o Senhor, quando olhar para nós, que o Senhor enxerga apenas Jesus Cristo e o que Ele veio fazer naquela cruz. Pai, a verdade é que nós não conseguimos nada sem o Senhor. A verdade é que nós não temos capacidade absolutamente para nada. Se o Senhor não nos ajudar, se o Senhor não estender a tua mão. Pai, que nós tenhamos um coração contrito, um coração entregue ao Senhor. Senhor, clamamos a Ti, suplicamos. Atende o nosso milagre, cura o nosso coração, cura as nossas feridas, Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, a Ti suplicamos, clamamos em nome de Jesus Cristo. Livra-nos, Pai, de nós mesmos, porque nós fazemos o mal para nós mesmos e para os demais. Suplico a Ti que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento e entendimento, para que avancemos, para que continuemos e para que nós, Pai, firmemos na rocha inabalável. Continua nos guiando, Pai, por verdes pastos. Pai, continue sendo a nossa rocha inabalável, pois Tu és o Senhor em quem confiamos. Ainda que muitos tenham carros e cavalos, ainda que muitos façam menção disso, nós faremos menção do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, do Rei dos Reis, do Guarda Todo-Poderoso, do Autor e Consumador. Aleluia, Pai. Graças rendemos a Ti. E prepara, Senhor, prepara o que nós formos falar, porque nós cantaremos.
o hino da vitória. Louvaremos e entoaremos tudo para o teu louvor e para a tua glória. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo e te agradeço em mais um momento, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vá com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.